Em algum momento da sua vida, infelizmente, você vai esquecer uma coisa muito básica: como descansar. Isso porque não existe só um tipo de descanso. A forma que você lida com a exaustão física é diferente da forma que você lida com o cansaço mental. Muitas vezes, uma noite de sono não é o suficiente para te colocar de volta nos trilhos. E por incrível que pareça, quando a gente chega nessa questão, acho uma resposta bem interessante. Toda pessoa tem sua própria forma de descanso, a sua própria forma de encontrar um ponto de paz. E durante muito tempo, meu ponto de paz e descanso foi jogar Minecraft. Mas não jogar com a rapaziada, e sim jogar sozinho, porque jogando sozinho eu consegui encontrar no Minecraft algo que comumente eu não encontrava jogando com os meus amigos. Será que Minecraft é um jogo melhor quando você joga sozinho? Diferente do que a maioria pensa, o mundo de Minecraft não é feito para te destruir, muito pelo contrário, conforme você explora novos ambientes e conhece mais do jogo, vai percebendo que as coisas à sua volta te abraçam ao invés de te afastar. É sim um jogo feito inteiramente em pixels, mas a natureza dentro dele ainda é acolhedora e, por incrível que pareça, muito real. E pra mim, esse é um dos pontos fortes desse jogo. Uma natureza que, mesmo feita em cubos, consegue te permitir explorar com calma, sem ter medo do que pode encontrar depois de uma montanha, tendo o efeito contrário na real, fazendo você ficar curioso com o que tem depois do horizonte conforme você explora. A questão, respondendo à pergunta que eu levantei antes, é que é interessante fazer isso tanto sozinho quanto acompanhado, mesmo que nessas duas situações os sentimentos sejam diferentes, principalmente a depender de quem tá jogando contigo. Algumas pessoas vão jogar pra fazer bagunça, encher de mod, viver um caos, o que geralmente acontece quando eu jogo com meus amigos, e outras pessoas vão jogar num ritmo mais lento, sem ter pressa. O jogo em si permite que você adote seu próprio ritmo, deixando claro que é você que define a hora certa. Sabe qual é a maior qualidade de Minecraft? É que não existe prazo, não existe hora certa pro início da jornada e nem pro fim dela. E por que isso é tão importante? Se você olhar em volta, vai perceber que atualmente a gente vive num mundo que se move por prazos muito apertados. Tá todo mundo sempre num tom de urgência. Se você fez 25 anos e não tem faculdade ainda, você tá atrasado. Se você fez 30 anos e não tem filho, você tá atrasado. Se você fez 40 anos e não tá no cargo mais alto da sua carreira, você tá atrasado. O mundo tá sempre colocando um lembrete de atraso em tudo que você se propõe a fazer. E é aqui que Mine ensina de forma delicada, sem usar nenhum diálogo ao decorrer do jogo, que a hora certa é a sua hora certa. Às vezes é necessário uma autoanálise para perceber que as coisas estão acontecendo no seu ritmo. E todo mundo tem um ritmo diferente. Todo mundo vem de uma vivência e de uma cultura diferente. Enquanto alguns jogadores se apressam para fazer um portal do Nether, ir pro The End, enfrentar o dragão, outros só querem aproveitar o jogo com mais calma, construir bases e experiência sem ter pressa de ver os créditos subindo. A questão é que tanto pra vida quanto pro jogo, em algum momento você vai ter que escolher qual jogador quer ser. E quando fizer isso, lembre-se que não existe escolha errada. Existe a sua escolha, o seu ritmo e a sua hora. Inclusive, um dos lemas de Minecraft é faça o que quiser, mas eu sinto que muitas pessoas veem essa frase só pela superfície. O começo de Minecraft é a mesma coisa para todas as pessoas. Você quebra madeira, faz uma casa e vai minerar. Quando você termina essa primeira parte, que todo mundo precisa passar, o jogo te apresenta um mar infinito de alternativas. Quando você tem uma infinidade de possibilidades, é normal que você lide com o paradoxo da escolha, um termo que foi popularizado por um psicólogo chamado Barry Schwartz, eu acho que pronunciei certo. Ele explica que em sociedades modernas a gente é bombardeado por opções, seja do que comer, do que vestir, do que assistir e tudo mais. E ao invés disso nos libertar, muitas vezes tem um efeito contrário e acaba nos oprimindo. E é muito comum isso acontecer em Minecraft também, porque você tem possibilidades ilimitadas do que fazer e com tantas alternativas você corre o risco da sua mente paralisar. Seja pelo medo de fazer uma escolha que pode se arrepender ou pela ansiedade de ver muitos caminhos à sua frente. O que eu posso te adiantar nesse contexto é que não existe uma escolha 100% perfeita, e muitas vezes o medo e a ansiedade estão ligados ao perfeccionismo. Por exemplo, algumas pessoas quando coletam seus primeiros diamantes no Minecraft, elas não constroem nada com eles. Deixa os diamantes no baú até ter mais por causa desse medo de tomar uma decisão errada. Entre construir uma picareta, uma espada ou uma armadura, a escolha acaba sendo não construir nada. E é na revisita desse tema que uma autoanálise deve ser feita, porque às vezes você já tem os diamantes, mas está com receio de usar ele. O medo de falhar pode fazer as coisas mais valiosas que você tem
fica dentro do baú. A única coisa errada que você pode fazer em relação à sua jornada é ficar comparando ela com a de outras pessoas, porque quando você faz isso, você também começa a sofrer nas mãos do FOMO, o Fear of Missing Out, ou em português, o medo de perder algo, um termo criado por Patrick James, que inicialmente falava sobre a pressão que acadêmicos sofriam, tendo que participar de todas as atividades extracurriculares, sempre se forçando a estar presente nesses eventos e com medo de perder algo importante. Mas com o tempo, esse termo foi ganhando novos significados e atualmente ele é mais associado a redes sociais, quando você passa muito tempo vendo a vida de outras pessoas sem dar tanta atenção para sua própria. E aí é comum que você comece a pensar que todo mundo tá bem, menos você. Ou seja, você começa a ter dificuldades para focar no presente, começa a tomar decisões impulsivas para fazer parecer que sua vida tá andando e vive uma insatisfação crônica, onde tudo que você faz nunca parece ser bom o suficiente. Tá, eu sei que aqui eu me distanciei um pouco de Minecraft, então eu vou voltar pra ele só pra dar um exemplo rápido. Há muito tempo atrás, eu conheci um amigo que era especialista em criar farm de Creeper, e ele sempre queria fazer uma farm dessa, independente do mundo ou dos mods que a gente tava jogando. Em menos de uma semana, esse meu amigo tinha packs e mais packs de pólvora, e ele ia lá e começava a fazer TNT a rodo. Doideira, né? Agora me diz, por que eu vou sentir inveja dele se pro meu estilo de jogo não faz sentido eu ter tanta pólvora e TNT? E a armadilha tá aqui. Às vezes você nem queria ter a vida que outra pessoa tem, mas essa pessoa aproveita tanto a própria vida e é tão satisfeita com o que tá vivendo que consequentemente você acaba invejando a gratidão dela por viver o que vive e não os bens materiais que ela tem. O que é interessante entender nesse contexto é que focar na sua própria jornada é essencial para você não ficar de fora da sua própria vida. E quando você entende isso, fica claro que o caminho certo é aquele que você escolheu trilhar. Se você assistiu até aqui, considere se inscrever e clicar no botão de gostei. Um comentário também me ajuda muito, então me fala quais lições Minecraft te ensinou e quais sentimentos você tem com esse jogo. Novamente, muito obrigado e até mais.